cristão que tem relacionamento com Cristo sabe o que ele é, E onde qual é ele o quer chegar. propósito dele, não é? E qual é, o objetivo final disso, que é, obviamente, nós estarmos com Cristo, mas enquanto vivemos aqui, nós temos que cumprir o propósito, que é de pregar o Evangelho, né? O Evangelho não é algo que deve ser entregue somente na mão de líderes de igreja, por exemplo, ou de missionários. Não, o ID do Evangelho é para todos, né? Então, esse é um dos nossos propósitos, é de pregar o Evangelho e, sobretudo, de glorificar a Deus com as nossas vidas, né? Acho que esse é o ponto, né, É, David? Eu gosto sempre de dizer isso, né? Que o nosso propósito e o nosso objetivo principal aqui é esse, é glorificar a Deus, né? Deus espera de nós isso, nossa adoração e glorificar o seu nome. E Deus não é egoísta por esperar e exigir isso de nós. Ele é misericordioso por permitir que nós façamos isso. Ainda sendo como nós somos, né? Ainda sendo como nós somos, né? Sim. E eu acho que é um pouco isso também que Pegando Paulo um consegue pouco perceber. o gancho do que o Davi falou, a gente sempre fica muito preso a essa questão do ir de pregar o evangelho. Mas, como foi muito boa uma abordagem que eu assisti lá na conferência do Passing do pastor André Pri, André Prim, Prim, né? André Prim, André Prim, Da Igreja de desculpe. Missão na Cidade, em Aveiro. Eu acho que vale a pena a gente também enfatizar isso aqui. Não é só ir de pregar o evangelho, é também fazer discípulos. Então, eu acho que Paulo está dando, através do seu testemunho, uma ideia nova, uma mudança de mente. Dizendo assim, olha, eu estou mostrando para vocês como um cristão deve se viver. Tá? Fazer discípulos é isso. É se colocar à disposição de Cristo. Literalmente, viver uma vida, ensinar as pessoas a viver uma vida em amor. Esse é o ponto que eu acho que Paulo também está querendo mostrar. Mesmo aqui sofrendo por causas injustas. injustas. Porque... Mas, E ainda tem um detalhe muito isso importante que a gente não pode esquecer, que fantástico. Paulo era um cidadão romano. Uhum. Né? E ele tinha uma condição especial em relação a isso. Ele não era visto pela justiça romana da mesma forma que qualquer judeu. Outro judeu. Então a gente não pode perder isso de vista. Para muitos ali, inclusive para os pretorianos, né, que estavam ali, aquela prisão não tinha muito sentido. Né? Os próprios governantes, muitos foram ter com Paulo para tentar entender por que um cidadão romano estava sendo preso ali. Uhum. Olha, eu lembrei de uma história agora que é interessante, que conecta com um pouco essa experiência que Paulo relata aqui, que parece ser a experiência dele com a igreja de Filipos, e com essa fala do Rafael, que é o seguinte: eu e minha família, a gente serviu no ministério no Brasil, chama-se Ministério Entre Jovens, e nós tínhamos um trabalho no sertão brasileiro, na cidade de Manari. Inclusive, o ministério voltou ontem, eu estava voltando hoje de viagem, fizeram 2 viagens em simultâneo, foi uma bênção lá, a gente vimos ali os relatos. E lá nessa viagem, no campo missionário, a gente vai e faz o trabalho tradicional, né? A gente visita as comunidades, evangeliza, etc. E houve uma comunidade, Pedra Pintada, a gente foi lá e pregou na casa de uma família. E tinha lá um jovem, Eduardo, se eu não estou em erro, o nome dele era Eduardo. A gente pregou o evangelho para esse jovem, eu e um amigo, e eles com o coração muito duro, etc. E a gente foi tentando quebrar ali, apresentando algumas técnicas e tudo de evangelismo. E a gente conseguiu, pregou o evangelho para ele. Ele não disse para nós assim se tinha ou não reconhecido ali, entendido a mensagem, reconhecido a sua condição de pecador e etc. Se tinha entregue sua vida para Cristo, não disse nada. A mãe dele era membro da igreja, servia na igreja junto com, né, o pastor que acompanhava o nosso projeto. E aí, nós voltamos para nossa cidade, no Rio de Janeiro. Tempos depois, a gente voltou lá e a mãe dele veio nos procurar e disse assim: olha, o Eduardo, ele tá diferente, ele mudou. Desde que vocês foram lá, ele é outro rapaz, etc. Por quê? Porque o evangelho alcançou aquele jovem, gerou transformação naquele jovem, o Espírito Santo iniciou esse processo de regeneração, que é basicamente aquilo que nós esperamos no processo do discipulado. Por quê? Nós, quando voltamos, depois a igreja dá seguimento ao discipulado nas comunidades onde nós estivemos. E eu lembro que durante muitas viagens que eu fui para lá, eu sempre tinha o gosto de ir até aquela comunidade, mesmo que não estivesse no mapa das nossas visitas, eu fazia gosto de ir para saber como é que aquele jovem estava. E aquilo, ter a resposta de que ele se mantinha ainda caminhando com o Senhor, me alegrava. Não como um prêmio ou algo, mas me alegrava por ver o reverberar do evangelho que me transformou e me atingiu, atingindo a outro agora. E essa é uma alegria inenarrável. Eu não conseguiria equiparar esta alegria de ver este evangelho, ver ele fazer aquilo que ele já fez em mim e em outra pessoa, sem qualquer participação minha. Percebe? Porque o nosso pregar, o nosso discipular, etc., é um
instrumental. Isso não há mais intervenção humana depois disso, depois do falar. Depois todo o processo está nas mãos de Deus. E ainda bem que o está. É obra do Espírito. Exato, verdade. ainda bem que está. E eu acho que isso reflete um pouco a alegria de Paulo, porque Paulo, quando ouve aqui os relatos agora o restante do versículo do capítulo 1 até o finalzinho dele, vai enaltecer um pouco isso, né? De que assim, a alegria que ele tem de ver essas coisas acontecendo, mesmo sem ser por ele. Percebe? Por ver que aquilo tudo tem um fruto ali vindo sem ser por Exato, ele. Né? como o Chico disse, né? Ele está com a sua liberdade cerceada, está limitado, mesmo assim, Deus está operando e fazendo. E as coisas estão acontecendo, e o evangelho está avançando e sendo propagado. E no verso 30 que ele vai dizer assim, né? Considero que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão comigo na mesma luta. Eu estou aqui preso, mas vocês também têm um combate. Exatamente. Eu queria só voltar aqui, Francisco, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente falou uma frase muito afirmativa, mas a gente tem uma questão ali. Luciano, né, manda ali no chat pra gente. Por qual motivo que Paulo tinha também por perda todas as coisas, né? Que eu acho que é um pouco a essência desse bloco que a gente leu agora. Eu acho que ela, na verdade, faz referência ao capítulo 3, quando ele vai apresentar o seu currículo, né? A sua biografia. Sua biografia da sua história judaica, né? Da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, membro dos fariseus. Dos fariseus, né? Eu acho que a gente vai chegar aqui, obviamente, e ele vai dizer, né, que ele considera tudo isso como perda ou como Refúgio, né? eu acho que a gente podia conversar um pouquinho. Lá pra frente. Podia responder essa questão mais pra frente. Só pra gente terminar aqui o capítulo 1,